se encontra no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo de número 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, nós temos em nossas mãos a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse segundo domingo é lembrado não só no Brasil, mas em outras nações, o dia da Bíblia. O dia deste livro que tem conduzido a história de todo o universo. Quando se deu em 1549, na Inglaterra, numa reunião de concílio, estabeleceu nessa data a importância de agradecer a Deus pelas Sagradas Escrituras. Passado alguns séculos, em 1850, com a chegada de alguns americanos e missionários aqui no Brasil, se levantou também esta comemoração no Dia da Bíblia. Tornou-se mais forte, mais atuante, tomando mais dimensão desta data comemorativa, quando nasceu a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948. Nessa ocasião, então, no nascimento da Sociedade Bíblica, se enfatizava, então, a importância das Sagradas Escrituras. No Brasil, nós temos algumas centenas de praças espalhadas pelo Brasil, como a Praça da Bíblia. Bem perto de nós, ali próximo ao Parque Ibirapuera, há uma praça da Bíblia. Foi aprovada pela Câmara, e ali então se colocou a Praça da Bíblia. Essas datas, ou esses eventos, essas coisas são muito importantes para trazer a lembrança de nós desse livro inspirado, da Sagrada Escritura inerrante e infalível, dessa nossa regra de fé e prática. Mas o que importa, irmãos, como é que esta Bíblia ela está no nosso coração? Como é que a Sagrada Escritura, a que um dia o Senhor Jesus, com teu Santo Espírito, nos alcançou, colocando em nós que em Cristo Jesus, e somente nele, a redenção, a salvação, a vida eterna. Irmãos, nós, infelizmente, vivemos e cada vez mais ficando difícil a nossa trajetória da vida cristã, porque as pessoas vão se distanciando da palavra de Deus. E o livro, muitas vezes, passa uma semana, quem sabe para alguns até 2 semanas, sem abrir a palavra de Deus, sem meditar,
sem buscar a orientação de Deus. E quanto mais nós deixamos de alimentar do livro da vida, nós alimentamos outras coisas que não edificam. Porque quando o nosso coração está vazio da palavra de Deus, quando nós não colocamos diariamente este alimento na nossa mente e no nosso coração, outras coisas vão tomando lugar da palavra de Deus. E essas coisas, muitas vezes, ela vem para trazer confusão, trazer diante de nós a falta de conhecimento da palavra de Deus, e aí cometemos pecados, trazemos palavras que não edificam, palavras torpes, outras que vêm para machucar e ferir os nossos corações. Frequentar a igreja, irmãos, é muito bom, é importante. Mas não é só frequentar a igreja. Eu preciso, na minha escola dominical, no culto noturno que Deus nos permite, extrair o melhor que nós podemos no culto e na escola dominical, aquilo que vai contribuir para a minha caminhada da vida cristã durante a semana. Frequentar, irmãos, sem ter esse sentimento, esse desejo, é como diz o texto, nós nos tornamos apenas ouvintes. E quando nós nos tornamos somente ouvintes, as coisas não contribuem. Nós lemos o Salmo 19, no versículo 7 até o versículo 9, a declinação que Davi faz da riqueza da lei de Deus. Esta lei tão preciosa, perfeita, esta lei que rege o coração daquele que está no centro da vontade de Deus. E quando esta palavra de Deus ela é de forma intensa no nosso coração, ela torna-se favo de mel. Ela é preciosa, ela edifica, ela traz ao nosso coração desejo cada vez mais, como diz o profeta Jeremias, comer a sua palavra. Eu quero alimentar, eu quero comer desse livro da vida. Mas, irmãos, quando isso não acontece, quando um ou outro vai deixando de lado a palavra de Deus como regra de fé, o que toma no lugar de alguns irmãos? Infelizmente, com muita tristeza, é uma realidade. São os famosos amuletos. E aí eu não consigo fazer nada se não tiver o horóscopo dizendo alguma coisa. Ah, não, eu nem sei se eu vou trabalhar, porque eu vi o meu horóscopo e está dizendo que se eu sair, vai cair o avião na minha cabeça. Eu não vou nem sair. O avião cai na cabeça. Às vezes, irmãos, nós estamos deixando de lado aquilo que é tão precioso para colocar alguns talismãs na nossa vida, como sendo isso mais importante do que a palavra de Deus. Não sei se você já viu, em farmácia, padaria, comércio, mais diversos. Há uma rua no centro da cidade que ela é a rua da cura, porque tem de tudo aí que você possa imaginar. Mas, passando em uma das lojas, eu vi que havia uma loja de venda de mais diversas imagens, de ídolos, que a Bíblia condena no Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem braço, mas não se mexe. Tem as suas pernas, mas não anda. São ídolos. Mas em tudo, em cima disso, há uma Bíblia aberta lá para expulsar aquilo que não foi bem. Não dá para entender isso. Mas está lá. Às vezes no comércio. Abre o Salmo 90, né? Ali o Salmo 91, melhor. E ali eu ponho porque
é o meu amuleto, está ali no Salmo 91. Chego até colocar um plástico, deixar bem encapado para não sujar, mas está ali. De vez em quando passa um pano. O grande servo de Deus, Esdras, diz que nós temos que guardar no coração a sua palavra para não pecar contra Deus. Outros, eu vou dormir, vou descansar, e eu ponho debaixo do travesseiro a Bíblia. Porque se eu dormir em cima da Bíblia, a minha mente vai encher das coisas de Deus. Mas é isso que está acontecendo, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser implantada de forma intensa na vida da igreja. E se nós, irmãos, não tivermos esse cuidado de memorizar, estudar e meditar, aprender e praticar, nós seremos engolidos pelas coisas deste mundo, porque nós não temos a palavra de Deus de forma intensa no nosso coração. Por isso que no Salmo 119, ele diz, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Mas não é só isso que ela é lâmpada para os nossos pés, ela vai nos guiar para nós não tropeçarmos na nossa vida espiritual. Mas o escritor, os Hebreus, ele vai escrever e vai dizer também que esta palavra é como espada de 2 gumes. Ela é viva e eficaz e penetra no coração do homem, no coração do adorador, para mostrar o discernimento de que nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Fala o nosso coração, mostrando as verdades do Senhor Jesus. Mas o profeta de Deus, o profeta Jeremias, ele também vai falar desta palavra como um martelo, que vai batendo e mexendo até você entender a palavra de Deus. Quando o profeta Jeremias escreve no capítulo 23, ele está dizendo contra os falsos mestres, os falsos ensinadores, que falando em nome de Deus, e não eram de Deus, ensinando Israel a fazer coisa que a palavra de Deus verdadeira não diz. E o profeta registra, esses homens são falsos, e o povo está seguindo. Levanta o profeta Jeremias para dizer, cuidado Israel. É como um martelo. Mas a palavra de Deus também é como a bússola, ou como um caminho. E quando nós temos a palavra do Senhor, nós vamos compreender esta verdade. Porque o Senhor Jesus é o verbo, é a palavra. E ele diz na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, o nosso texto, então, traz para nós, de forma prática, irmãos, para viver a nossa vida cristã, não de aparência, mas de fato e de verdade. E o texto que diz no verso 22, diz assim, sede cumpridores dessa palavra. Não apenas dizer sim, quando na prática desse ensino nós não praticamos. Estamos ouvindo, entra no nosso pensamento, no nosso coração, mas nós precisamos que isso transforme verdade no nosso coração. Porque a palavra de Deus é um ensino de fé, é um ensino de pureza, é um ensino de perdão. Está exposto para todos aqueles que desejam realmente praticar essas verdades. Mas quando nós, irmãos, não transformamos isso de forma tão intensa e real, o verso 22, nós vamos lembrar que no verso 23 e 24, é como um homem ou como uma mulher, né?
O homem também faz isso, né? Gosta de espelho, né? Vai lá, dá uma ajeitada também, né? Olha, vê o seu rosto e logo sai e esquece até como era a sua fisionomia. Direito. Tem que voltar de novo para ver se está tudo certo. Aí sai, não, tem que voltar de novo, acho que não está certo. Eu não dividi bem o cabelo, né? Então, volta de novo. E esquece. E de repente, quando sai, o vizinho fala, né? Você penteou o cabelo? Nossa, não penteei, né? Volta de novo. Há pessoas assim. E é por isso que, não tendo a forma praticante da palavra de Deus no coração, está fadado a fazer coisa que entristece o coração de Deus. Deixa de andar, deixa de meditar, deixa de compreender o evangelho da graça do Senhor. E por isso torna-se, como Paulo diz em Efésios 4, fácil de ser levado de um lado para outro, porque não tem profundidade, não tem raízes, não tem aquilo que a palavra de Deus diz, que nós, quando temos a Cristo como Senhor, como Salvador, de forma intensa e verdadeira, pode bater o vento de um lado e do outro, mas não me abala, porque estou firme no Senhor. Mas o verso 25 diz também que aquele que considera o eleito de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que se encontram aqui para ouvir a palavra do Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor Redentor e Salvador nosso, ele diz que esta palavra, ela é perfeita. Essa palavra nos traz liberdade. Liberdade dentro do contexto de viver que a Sagrada Escritura nos ensina. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nela persevera. E quando nela nós perseveramos, quando nela nos tornamos de fato como regra de fé, desejo que esta Bíblia não seja apenas data comemorativa, mas algo que faz efeito profundo no nosso coração. Então ela diz que ela torna-se operosa e praticante. E quando ela é operosa e praticante, feliz será você, feliz será eu. Seremos felizes em tudo que realizar. Porque Deus disse a Josué no capítulo 1, não deixe de meditar nesta palavra. E nela medita dia e noite. E se perseverar nessa palavra, diz o texto, que será bem-sucedido na sua vida cristã. Tudo será bem-sucedido se nós ouvirmos e obedecermos a sua palavra. Quando isso não acontece, irmão, na nossa vida, nós entristecemos o coração de Deus. Em especial, como diz Paulo, nós entristecemos também o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A palavra de Deus implantada no nosso coração. A palavra de Deus implantada na igreja. A igreja é eu e você, somos nós. Então nós precisamos entender o que Deus requer então de nós. Diante desses versículos aqui aplicados, lido, explanado, tiro 3 aplicações. A primeira, a palavra implantada na igreja é uma palavra que traz bênção aos que nela praticam. Irmãos, que alegria saber que eu caminho nessa vida, eu estou andando de um lado para outro, mas nada me abala, porque esta palavra, ela é de fato o livro do meu coração, da minha mente. E quando o Senhor Jesus vai ensinar a nós lá no Sermão do Monte, ele vai dizer algo muito interessante para nós, de que quando nós temos esta palavra verdadeira no nosso coração. E ele encerra o Sermão do Monte dizendo assim: todo aquele que, pois,
ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que tem prazer na lei de Deus, aquele que tem prazer em perseverar na lei de Deus, aquele que reconhece que é manancial para a sua vida, ele tem vitória, porque está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Mas quando se torna apenas ouvintes, é como aquele que construiu a sua casa na areia. Vem um pequeno vento, tudo desaba, tudo acaba. Há muitos crentes doentes, enfermos espirituais, porque estão construindo a sua vida espiritual na areia e não na palavra de Deus. Verdade, irmãos, há horas difíceis na nossa vida. Os problemas aparecem e muitas vezes colocam em prova a nossa vida. E nós precisamos encarar essas circunstâncias, essas adversidades, como aquele crente maduro, robusto na fé, que vem de todos os lados, mas não me abala a minha fé e a minha confiança em Deus. Quando nós lemos, irmãos, o profeta Ezequias, ele estava reinando sobre Israel e cuidando daquela nação, um profeta andando nos padrões de Deus, mas eu levanto o profeta Isaías para visitar o rei. E quando chega na casa do rei, Ezequias encontra o rei doente, enfermo fisicamente. Mas a palavra do profeta mostra que havia uma doença também espiritual. E o profeta Isaías diz assim ao rei Ezequias: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor ao rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diante dessa palavra tão dura do profeta, abalou o coração do rei, e ali mesmo na cama ele vira e clama ao Senhor. E a sua oração é esta: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. A sua oração era tão intensa diante da situação que o profeta vai à sua casa. Quem sabe pensando na cura física, diz: põe a tua casa em ordem, Ezequias. E ele clama a Deus, e chora muito. O profeta Isaías vai embora. Mas na estrada, Deus fala ao coração do profeta: volta, diga a palavra ao rei Ezequias. Diz então veio a palavra do Senhor a Isaías de novo, dizendo ao rei: vai, dize ao Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, do teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias em 15 anos. Irmãos, às vezes nós precisamos entrar no nosso quarto, nós precisamos entrar em algum lugar reservado e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida espiritual? O que está acontecendo com o meu lar? O que está acontecendo com a nossa igreja? O que está acontecendo conosco, Senhor? Nós somos teus filhos, somos eleitos do Senhor. É necessário, irmãos, que a palavra de Deus seja bênção, mas para aqueles que praticam estas verdades. Mas a palavra de Deus também será bem-sucedida no que realizar, quando essa palavra nos traz alegria. É muito bom, e nós estamos vivendo
os próximos dias aí, o espírito natalino. Então nós estamos vivendo o espírito natalino. E aí nós precisamos saber, isso é verdade ou vai ser mentira? Eu vou dar Feliz Natal, um feliz próximo ano de verdade ou só de lábios? O meu abraço, o seu abraço, é verdadeiro ou é fingido? Quando reúne a família, você vai cumprimentar, mas há sinceridade naquilo que você está fazendo, ou apenas pro forma? Uma questão de ética só. A alegria tem que ser verdadeira. Principalmente você que é eleito de Deus. Sabe por quê? Porque a alegria não vem diante tão somente das coisas que são favoráveis. Mas nos momentos mais difíceis da vida, você pode desfrutar da verdadeira alegria. O servo de Deus, Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, no verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Tendes toda alegria, motivo de toda alegria, mesmo que você tenha no seu caminho, na sua trajetória, algumas provações. E elas não podem tirar isso do seu coração, porque o Senhor é a alegria, o Senhor é o motivo de todo louvor e toda adoração. Paulo e Silas estão aonde? Numa cadeia, presos. Foram açoitados, chicoteados, amarrados. Uma escolta militar para não fugirem Paulo e Silas. Ou talvez você diga assim, eu nunca mais quero ser crente. Para ser crente, para estar nessa circunstância, não. Mas não foi assim que Paulo e Silas pensaram. Por volta da meia-noite, diz lá o texto, em Atos, que Paulo e Silas estavam cantando, louvando a Deus. Louvando a Deus. Alegria no coração. Testemunhando o nome de Deus para os demais presos da cadeia, que apesar da circunstância tão adversa, tão dolorosa, mas Paulo e Silas louvavam o Senhor. Parece que nós queremos servir a Deus só quando tudo vai bem. Não, irmãos. Há adversidade, às vezes, no nosso caminho. Há algum deserto que nós vamos atravessar. É neste deserto que Deus testa o nosso coração, firma os nossos passos, para que nós entendamos que a palavra de Deus não é simplesmente um passar de uma leitura, mas é algo profundo e verdadeiro na nossa vida cristã. E nada tira de nós andar no centro da vontade de Deus. A igreja de Filipos, ou a igreja de Filipenses, Paulo vai dizer, por 17 vezes em Filipenses, a palavra alegria. E no capítulo 4, verso 4 diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. A vida cristã, irmãos, não é simplesmente quando tudo caminha muito bem, mas mesmo nos momentos da adversidade, nós precisamos estar buscando ao Senhor. Mas é possível que isso faça com que você sinta um pouco abatido. Peça a Deus a alegria. Foi assim que o salmista Davi, na sua trajetória, um cantor, um adorador, um pastor de ovelha, alguém cantava seus cânticos, mas lá no palácio ele perdeu a alegria. Ele perdeu a alegria do seu coração quando cometeu o pecado. Mas quando ele foi visitado pelo profeta Natã, quando Natã vem e fala com ele, ele cai em si, reconhece o seu pecado. E diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Bem-aventurado aquele que vê nisso a lei perfeita.
liberdade e nela persevera, será bem-aventurado no que realizar. E por fim, irmãos, a palavra implantada na igreja é a palavra de obediência. E a obediência a esta palavra nos dá vida plena. Irmãos, a vida plena vem quando nós temos a direção completa do Espírito Santo na nossa vida. Não é quando A, B e C diz alguma coisa, mas o que Deus diz através do seu Santo Espírito. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Nosso alimento físico fazemos diariamente. E se não fizermos, temos a tendência a ficar fraco, doente e vir a falecer. Se você também não tem o prazer desse alimento espiritual, não torna você uma vida cristã plena, porque vai enfraquecendo, e vai chegar um momento que haver uma guerra, uma luta, o fruto do Espírito contra as obras da carne, e prevalece as obras da carne, porque o fruto do Espírito está longe do coração do adorador. O que prevalece é as obras da carne. Viver a palavra de Deus, irmãos, é demonstrar perante o nosso próximo, demonstrar perante a igreja e perante a sociedade algumas verdades que Deus espera de nós. Mansidão, perdão, amor, tudo isso regado na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Tiago, então, diz isso. A palavra implantada na igreja é uma palavra de ouvir, mas também de obedecer. E quando nós obedecemos de forma plena, no capítulo 11, nós temos as galerias dos homens e das mulheres, dos personagens tão extraordinários, registrados ali na galeria. Mas o que destaca é uma frase que moveu o coração dos homens e das mulheres. E qual é esta frase? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Independente das circunstâncias de cada um deles. Eles sofreram mais diversas circunstâncias, os vários autores que registraram aqui na galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres. Mas eles deram testemunho de tal forma que agradaram a Deus. São essas palavras que Paulo termina a sua vida, o seu ministério. Mas ele não termina com tristeza. Ele não termina como um derrotado. Ele não termina como um fracassado. Mas ele termina a sua jornada, a sua vida, e diz assim: combati o bom combate. É isso que Deus espera da igreja, de cada um de nós, que a qualquer momento, chamar a minha vida, a sua vida, nós combatemos o bom combate, mas com fidelidade na obra do Senhor, porque a palavra de Deus está implantada de forma plena no nosso coração. Por isso, irmãos, o apóstolo João, no capítulo 2, verso 10, parte A, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Irmãos queridos, igreja do Senhor, viva a palavra implantada no seu coração, para que torne-se bênção para a sua vida e para o seu próximo. Viva esta palavra, irmãos, de tal forma que traz alegria no seu coração e você contagia o próximo com essa alegria verdadeira do Senhor. Que esta palavra seja plena no seu coração, para que o seu próximo veja a beleza de Cristo no seu viver. Que Deus assim nos abençoe.